Olá, é um grande prazer continuar com vocês nessa série que temos tido a oportunidade de poder estudar juntos, a série Evangelhos, cujo tema é o Evangelho de João, ou os sinais no Evangelho de João. Estamos estudando os 7 milagres que Jesus Cristo operou enquanto esteve aqui na Terra e que foi registrado por João. Esses milagres que são milagres exclusivos no Evangelho de João. E hoje nós vamos ver um outro milagre que é exclusivo no Evangelho de João e vamos tentar tirar daqui algumas lições preciosas. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, nós vamos ler João capítulo 5, a partir do verso 1. Para essa leitura, eu estou usando a nova versão transformadora da Bíblia. Se você tem aí a Bíblia em papel ou mesmo eletrônica, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, use nesse momento para você poder ser abençoado através da leitura do texto bíblico. Vamos ler o texto bíblico, fazer uma oração, e então vamos conversar um pouco sobre ele. Tá legal? Vamos ler aqui então capítulo 5, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido que você carregue a sua maca." Mas ele respondeu: "O homem me curou e me disse: pegue a sua maca e ande." Então eles lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a sua maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Só até aqui. Feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque nela nós encontramos exortação, ensino. Fala conosco agora através dela e ajuda-nos a entender o que o Senhor tem para nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós precisamos aqui compreender um pouquinho do que estava acontecendo aqui, ou que havia acontecido exatamente antes desse milagre acontecer aqui na experiência desse paralítico que estava ali no tanque de Betesda. Só para você poder se contextualizar. Nós fizemos isso no início do nosso culto na semana passada. Se você não assistiu o programa da semana passada ou os últimos 3 cultos que nós tivemos, você tem acesso a eles no canal da Igreja Adventista de Santo Amaro, no canal do YouTube, ou no meu canal. Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. No meu canal você vai encontrar ali uma playlist que eu criei intitulada Evangelhos, e ali você vai encontrar os 3 temas que estão postados ali, para você poder se contextualizar. Mas para poder te ajudar um pouquinho agora, para você poder entender o que está acontecendo aqui nesse momento, você precisa entender o que é que João já contou aqui no seu evangelho. Você se lembra que lá no capítulo 2, que foi o primeiro milagre que nós vimos, Jesus estava lá na região de Caná da Galileia, lá no extremo norte, a 30 quilômetros de Cafarnaum, que havia se tornado o seu quartel-general. Jesus operou ali o seu primeiro milagre, transformou água em vinho. Dali, Jesus volta a Cafarnaum. De Cafarnaum, ele desce para Jerusalém, porque era a época da festa da Páscoa. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra o pátio dos gentios, que era o maior de todos os pátios, onde se podia ensinar pessoas que não fossem judeus, e ele vai purificar o pátio, expulsa dali os que estão comprando e vendendo, e ele cura muitas pessoas, ensina a palavra de Deus com
com uma força, com uma eloquência que chama a atenção de todos. Até mesmo Nicodemos, um líder religioso que havia ouvido Jesus e tinha ouvido falar que Jesus tinha sido batizado por João Batista e que João Batista o havia apontado como o Messias, o Cordeiro de Deus, pediu uma entrevista com Cristo Jesus à noite. E ele foi ter com Jesus, ainda que às escondidas. Depois desse episódio, Jesus, que havia operado grandes milagres ali, inclusive no pátio do templo, ele vai subir para a região da Galileia, vai passar pela Samaria, vai ter um encontro com os samaritanos, com a mulher samaritana junto ao poço. Muitos samaritanos vão crer em Jesus. Dali ele volta para Caná da Galileia, aonde ele teve um encontro com o alto oficial do rei Herodes, e à distância ele cura o filho desse indivíduo que estava doente lá em Cafarnaum. Ele diz: olha, teu filho viverá. E o homem creu e o menino foi curado. Ok? Depois disso, o que vai acontecer logo na sequência é o capítulo 5, verso 1, que nós acabamos de ler. Jesus, ele volta para Jerusalém, para uma outra festa. Depois disso, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ele vem para um outro período de festa. Normalmente, um judeu, ele ia a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano. Jesus está indo num desses momentos de festa para Jerusalém. Veja, eu só quero te lembrar que Jesus já tinha operado grandes coisas lá em Jerusalém. O mais interessante é que esse tanque de Betesda, que é mencionado aqui no texto, ele ficava próximo do templo. Próximo do templo. Próximo do pátio dos gentios, inclusive. Quem estava descendo a partir do pátio dos gentios, você encontrava muito próximo já o tanque de Betesda. O que significa que as pessoas que estavam ali no tanque de Betesda tinham tido pelo menos a oportunidade de poder ouvir a respeito de Jesus, porque Jesus fez uma grande confusão ali no pátio do templo, há algum tempo antes, quando ele purificou o templo e curou uma série de pessoas, ensinou muita gente. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte: Jesus está de volta em Jerusalém. E ele agora vai passar exatamente pelo tanque de Betesda. O que acontecia no tanque de Betesda? O tanque de Betesda era como se fosse uma espécie de casa da misericórdia, ou como se fosse uma santa casa, um hospital. A maior parte das pessoas com algum tipo de dificuldade física, de problema físico, de doença, eram colocados ali. Os judeus tinham uma política de oferta aos pobres muito grande. Então, todos os dias, a maior parte dos judeus passavam por ali e ofereciam esmolas para aqueles que estavam por ali. Então, paralíticos, cegos, surdos, mudos, ficavam todos por ali. Havia muita gente lá. E havia também uma crendice. Veja, no próprio texto, eu quero te dar uma informação técnica aqui a respeito do texto. Quando você pega ali o versículo 2, que diz assim: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Aí vem o verso 3. Ali costumava ficar um grande número de pessoas e de inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Até aqui, você vai encontrar um texto que aparece na maior parte dos manuscritos. O versículo 4 já não aparece na maior parte dos manuscritos. Existe uma grande chance de ter sido uma inserção de algum copista. Normalmente, quando um escriba estava fazendo uma cópia de um livro, ele fazia alguns comentários na margem do livro, para tentar explicar alguma informação que estava lá dentro. Provavelmente essa tenha sido uma explicação que um copista, um escriba, tenha feito. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Bom, essa parte, esse versículo, ele não aparece na maior parte dos manuscritos, o que significa que provavelmente deve ter sido uma inserção posterior, que era uma explicação que provavelmente algum copista estava fazendo. Era uma crendice que havia naquele tempo. As pessoas estavam por ali e acreditavam que se as águas se movessem, era porque um anjo descia do céu e estava balançando a água. Então, o primeiro que entrasse na água era curado. Você pode imaginar o tipo de teologia espúria e, ao mesmo tempo, que fazia as pessoas sofrerem, era essa? Uma teologia que dizia que Deus, ele não visitava os seus filhos assim, para poder ajudá-los. Não era assim. Deus mandava um anjo. E então é o seguinte: era um salve-se quem puder.
o anjo não avisava quando ia chegar, e você só saberia se ele chegasse se você ficasse de olho na água. Você tinha que ficar o tempo inteiro com o olho na água, porque se a água se movesse e você fosse mais rápido, você pulava lá dentro e ficava curado. Engraçado que, quando você olha para a maior parte dos escritos antigos, dos manuscritos mais antigos, das explicações a respeito de crenças judaicas do primeiro século, você descobre que não existem relatos de pessoas que tenham sido curadas lá no tanque de Betesda, por causa desse negócio do anjo que descia por ali e coisa e tal. Era isso que as pessoas acreditavam. Mas não haviam relatos de pessoas que tinham sido curadas por causa daquilo. Mas era a única coisa que sobrava para a maior parte das pessoas que estavam sofrendo. Então, uma grande quantidade de pessoas inválidas iam para lá, ou de pessoas com deficiências motoras iam para lá, esperando simplesmente que a água se agitasse. Agora, olha só, a fé dessas pessoas estava alicerçada aonde? No tanque, na água, no vento, no anjo. Você compreende que o objeto da fé daquelas pessoas não era Deus, mas era o tanque, a água e o anjo. Você compreende que aquelas pessoas só querem uma coisa na vida, estabeleceram um propósito na vida, eles querem ser curados. Então, eles estão ali olhando para o tanque, para a água, esperando o anjo. É tudo que eles querem, mais nada. Agora, nesse meio tempo, enquanto a atenção deles está canalizada para o tanque, ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina vem visitá-los. E começa a transitar pelo meio do tanque de Betesda. Você está imaginando aqui a cena? E olha que João dá um detalhe importante aqui. Ó. Olha o que é que o texto vai dizer aqui para a gente. Ó. Verso 2. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costuma ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. Então tinha muita gente lá. E ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina, aquele que criou todas as coisas a partir do nada, está passando por ali. Quantas pessoas reconheceram Jesus? Nenhuma. E Jesus está ali e ele pode operar na vida de todos eles. Ele pode não apenas devolver a eles a saúde física, mas ele pode dar a eles uma perspectiva de vida, dar a eles uma motivação para que eles possam seguir na sua história, tendo um objetivo maior, um alvo maior, tendo uma razão para poder viver, colocando diante deles um ministério à disposição. Porque a fé que é pregada aqui no Evangelho de João, o crer em Cristo Jesus, te leva a andar com ele, te leva a ter um compromisso com ele. Essas pessoas que fizeram da razão da sua vida alcançar uma determinada bênção, e eles vivem para isso, eles respiram para isso, eles trabalham para isso, eles estão ali com toda a sua atenção nisso, Jesus está passando, eles não percebem Jesus lá. A atenção deles está tão focada, eles estão tão obcecados com o que eles querem, que eles nem sequer se apercebem Jesus. E Jesus está lá, mas eles não percebem Jesus. E Jesus, ele chega ao cúmulo de chegar perto de um homem que está lá há 38 anos. E Jesus conhece todas as pessoas que ali estão. O Espírito Santo havia, com certeza, revelado a ele a história daquelas pessoas que ali estavam. E ele agora, entre todas as pessoas, ele chega perto de um cara que há 38 anos ele está lá. O olhar dele, há 38 anos, está voltado, sabe para quê? Para o tanque, para a água, para o vento, para o anjo. Tudo que ele quer é ter a oportunidade de ver o tanque, com a água dentro do tanque se movendo, o que significaria que o anjo estaria chegando e que alguém o jogasse lá dentro. Olha que ideia de jirico. O camarada tem problema motor, ele é paralítico, e ele quer que alguém jogue ele dentro da água. Vai morrer afogado. Mas o sonho da vida dele é que a água se movimente e que alguém o jogue dentro da água. Mas o que ele vai dizer? Jesus chega perto dele
e diz, escuta, você quer ser curado? Olha a pergunta de Jesus para ele. Gente, quando você pensa num cara chamado Bartimeu, lembra do Bartimeu? O Bartimeu cego de Jericó, esse cara é fantástico. Ele não vê, ele é cego, e ele ouve o barulho da multidão e pergunta, o que está acontecendo? E alguém diz, Jesus de Nazaré está passando por aqui. E ele grita a todos os pulmões, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas dizem, fica quieto, você está fazendo muito barulho. E Jesus escuta e diz, avisa para o rapaz que eu já estou indo lá. E Jesus chega e pergunta para ele, o que você quer que eu faça? E ele na hora diz, eu quero ver. E Jesus olha e diz, então vê, Bartimeu. E os olhos dele na mesma hora foram abertos. É um tipo de gente que enxerga longe. Bartimeu era cego, mas enxergava longe. Enxergava o quê? Enxergava não apenas o poder de Deus, mas ele enxergava a pessoa de Cristo Jesus. A sua fé estava alicerçada na pessoa de Cristo. Agora, aquele paralítico, há 38 anos está com o seu foco aonde? No tanque, na água, no anjo. Tudo que ele quer é que alguém o jogue lá dentro. É uma ideia de jirico, mas é tudo que ele quer. E Jesus olha para ele e ele diz, olha, eu querer, claro que eu quero, mas tem um problema sério. E o problema é que sempre que a água se move, alguém chega primeiro que eu. Ninguém me joga lá dentro. Ele olha para Jesus, que tem o poder de poder curar, e o que ele quer que Jesus faça? Ele quer que Jesus o jogue dentro da água. Gente, você olha para essa história, na perspectiva de Jesus, eu imagino Jesus ficando com a pena desse cara, não apenas pela situação que ele está vivendo, física, mas principalmente pela situação psicológica que ele está vivendo. Faz 38 anos que ele estabeleceu como alvo da vida dele que alguém joga ele dentro d'água. Isso não vai resolver o problema dele, mas ele acha que vai. Às vezes a nossa fé, quando ela é colocada em pessoas ou coisas desse mundo que são passageiras, ela nos leva a viver de forma doentia. Quando eu vejo pessoas que acham que elas serão realmente felizes quando tiverem uma casa melhor, um carro melhor, quando tiverem uma condição financeira melhor, quando tiverem um marido melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, filhos melhores, quando tiverem pais melhores, quando tiverem um emprego melhor, quando tiver uma geladeira melhor, quando tiver um carro melhor, quando tiver um sofá melhor, e gente que estabelece algumas razões, algumas motivações para poder viver e coloca toda a sua expectativa em alcançar essas coisas para poder fazer com que sejam felizes. Esse é o pessoal do tanque de Betesda. Jesus está passando lá e olha para eles assim, mas o que você quer? Eu só quero que alguém me jogue dentro do tanque. Eu imagino algumas pessoas orando a Deus e Deus olhando essas orações e falando, meu Deus, se eu dou para essa pessoa o que ela está querendo, não vai adiantar nada. O maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é mudar a visão dessa pessoa. É fazer com que essa pessoa perceba que o que ela precisa nem sempre é o que ela quer. Aquele cara só queria que alguém jogasse ele dentro da água. Era uma grande bobagem. Assim como tem algumas pessoas que só querem mais dinheiro, que só querem um emprego melhor, que só querem um eletrodoméstico melhor, um carro melhor, uma faculdade melhor, um filho melhor, uma namorada melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, enfim, que colocam as suas expectativas em coisas que perecem, que passam. Por isso, a nossa fé, a nossa crença, como diz João, tem que estar alicerçada na pessoa de Jesus. Você tem que crer em Jesus e tentar alinhar o seu pensamento, as suas expectativas naquilo que é a expectativa de Jesus. Senão você vai estar perdido. Compreende isso? Apesar dos pesares, Jesus olha para aquele homem e diz, levanta, toma o teu leito e anda. Na mesma hora ele sentiu o poder de Deus agindo nele e foi completamente curado. A história é interessante. Ele nem sabia quem era Jesus, o pessoal depois viu ele caminhando, carregando a sua maca, e disseram, por que você está fazendo isso? É sábado, você não pode fazer isso desse jeito e tal. E vem toda uma discussão, ele nem tinha visto quem era Jesus. Depois Jesus se encontra com ele e ainda diz para ele, olha, cuidado, viva a sua vida com responsabilidade, daqui por diante, orienta a sua vida para que algo pior não te aconteça. Tá legal? Te orienta, te orienta. Jesus ainda o aconselha, para que a sua vida não seja uma vida tão sem sentido como a vida que havia sido, que ele tinha vivido até aquele presente momento. Compreende isso?
nessa perspectiva, eu fico me perguntando, e a outra grande quantidade de pessoas enfermas que ali estavam? No meio de toda aquela situação, Jesus conseguiu curar um cara, um indivíduo. Mas e os outros todos? Por que apenas um foi curado? Eu quero dizer para você que essa história foi contada por João não para poder exaltar o poder de Deus, porque o poder de Deus ele tem sido exaltado em todo o Evangelho de João. Mas esse poder, essa história foi contada para João para poder mostrar a tragédia do ser humano que tem a oportunidade da vida. Essas pessoas do tanque de Betesda naquele dia tiveram a oportunidade da sua vida e deixaram ela passar. O pior de tudo, sabe o que é? É que esse paralítico foi curado, o cara se levantou, pegou o leito dele e começou a caminhar, e as pessoas nem se aperceberam. Os outros doentes que estavam lá. Por quê? Porque estava todo mundo olhando para onde? Para o tanque de Betesda. Todo mundo estava olhando para lá. Os caras nem se aperceberam que um cara que há 38 anos estava lá, paralítico, em cima de uma maca, e tinha sido curado. Por quê? Cristo Jesus estava passando. Por que só um cara foi curado? Porque a fé daquelas pessoas estava direcionada para as coisas passageiras desse mundo. Não foram capazes de se aperceber da grande oportunidade que tiveram de colocar a sua fé, de alicerçar a sua fé na pessoa de Jesus. Eu sei que a nossa ênfase aqui é nos sinais do Evangelho de João, mas eu queria pedir a você licença para poder ler mais um texto de Mateus capítulo 14, verso 34. Porque esse texto fala de um outro grupo. Um outro grupo longe dali, na região da Galileia, lá em Genezaré, que teve uma experiência completamente diferente do pessoal do tanque de Betesda. Olha o que aconteceu ali. Estamos falando do capítulo 14, verso 34. O texto vai dizer assim, ó. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Essa história aqui é uma história que está exatamente em oposição à história do tanque de Betesda. E Jesus chegou em Genezaré. Primeira coisa que aconteceu, os habitantes da cidade reconheceram que era ele. Quando reconheceram, foram até ele e disseram assim, Senhor, a gente está tão feliz de poder te receber, mas é o seguinte, tem muita gente aqui na região que precisa do Senhor. O Senhor pode esperar um pouco aqui? A gente vai buscar essas pessoas e vai trazer para cá, para o Senhor. Eles precisam ter um encontro com o Senhor. Eles precisam ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eles precisam nem que seja tocar na orla do seu manto, porque se eles fizerem isso, eles vão ser curados. Esse pessoal de Nazaré, eles tinham a sua fé alicerçada numa pessoa, em Cristo Jesus. E então eles perguntaram àqueles que podiam fazer, Jesus disse, podem ir. E eles agora vão por toda aquela região, eles passam por todas aquelas as cidades e vilas da região de Genezaré e trazem todos os seus enfermos. E eles fazem uma espécie de corredor com os seus enfermos. Eles colocam as pessoas deitadas umas ao lado, uma do lado da outra. E Jesus vai passando pelo meio. Enquanto Jesus vai passando, eles vão tocando na roupa de Jesus. E enquanto isso vai acontecendo, o resultado final aqui é todos foram curados. Por quê? Porque a fé desse pessoal de Nazaré estava alicerçada na pessoa de Jesus. Não apenas no seu poder, mas na pessoa de Jesus. Então eles perguntaram a Jesus se era da vontade dele. E Jesus disse que era. E eles disseram, então nós vamos buscar as pessoas. E Jesus disse, vão buscar que eu espero. E todos foram curados. Olha que diferença da história do tanque de Betesda. Só um foi curado. E aquele cara que foi curado não foi curado ainda porque ele viu. Ele foi curado porque Jesus chegou e Jesus teve que quase chacoalhar o cara. Porque enquanto Jesus falava, ele estava olhando, continuava olhando ainda para o tanque. Querendo algo que não faria nada de bem para ele. Ele queria que Jesus o jogasse dentro do tanque. Quando, na verdade, a grande fonte de poder do universo estava ali na sua frente, Jesus. A nossa grande tragédia, irmãos, é de que hoje a nossa geração tem vivido uma realidade muito parecida com a realidade daquele povo do tanque de Betesda. A nossa fé está alicerçada sobre muita coisa.
está alicerçada sobre a conquista de bens, a conquista de títulos, pessoas que têm pensado que se estudarem muito vão conseguir alcançar boas coisas e vivem para isso, pensam que se conseguirem alcançar uma condição melhor financeira, ou se conseguirem adquirir esse bem, aquele outro, e colocam sua fé, as suas energias em coisas que não vão suprir o vazio da alma. E quando acontecem situações como essa que a gente está vivendo agora, mais uma vez, eu peço perdão por tocar de novo nesse grande problema que a gente está vivendo, que é essa pandemia miserável, que nós já estamos entrando aí no segundo ano consecutivo dessa pandemia, que não dá trégua, que tem matado pessoas por todos os lados. E mesmo no meio de uma pandemia como essa, as pessoas têm estabelecido a sua fé em outras coisas. Têm estabelecido a fé num sistema de governo, porque se o governo tivesse tomado posturas nessa época e naquela outra, as coisas não estariam como estão agora. Porque se o ministro tal tivesse feito isso, aquilo outro, se a vacina tivesse sido aplicada já, e começam agora a estabelecer a sua esperança numa série de coisas. Quando até mesmo a vacina, a gente está descobrindo que as diversas variantes do Covid-19 já estão colocando os cientistas de cabelo em pé, se perguntando se a vacina vai fazer efeito sobre todas as variantes do Covid-19. E a gente começa a perceber que lançar a nossa fé sobre outra coisa, outra pessoa que não seja Cristo Jesus, não vai resolver nosso problema. Eu não estou com isso, irmãos. Por favor, não coloquem palavra na minha boca. Eu não estou querendo dizer com você que não é importante que nós tenhamos vacina, e vou deixar bem claro que na hora que sair a vacina e chegar a minha vez na fila, eu vou amanhecer, como disse o pastor Ismael Forte há pouco tempo atrás, vou amanhecer no posto de saúde para poder tomar a vacina. Eu não estou dizendo que a vacina não é importante. O que eu estou dizendo é que a nossa fé tem que estar alicerçada na pessoa de Jesus. Nosso olhar tem que estar voltado para Cristo Jesus. A nossa atenção, a nossa fé tem que estar solidamente estabelecida sobre ele. Por isso o pessoal de Genezaré teve uma história completamente diferente da história do pessoal de lá do tanque de Betesda. A pergunta que eu quero te fazer no final das minhas considerações nesse dia é: aonde que está alicerçada a sua fé? Sua fé está alicerçada numa pessoa? Ou a sua fé está alicerçada sobre as coisas desse mundo? Você tem tido o seu olhar voltado para Cristo Jesus, bem como para a esperança do reencontro com Ele? Ou você tem achado ainda que esse mundo, com todos os problemas que ele tem dado, ainda é o lugar onde você tem que colocar todas as suas energias para poder viver o melhor que você pode ter? Eu queria hoje te desafiar a fazer como o pessoal de Genezaré, colocar a sua expectativa e as suas esperanças totalmente em Cristo Jesus. De orar, não dizendo para Cristo o que ele tem que fazer. Senhor, você tem que curar, você tem que fazer. Não, de dizer para Cristo: Senhor, nós queremos isso, o Senhor pode dar para a gente a licença para a gente poder buscar as pessoas para o Senhor? Eles perguntaram para Cristo, Cristo deu a eles a autorização e eles trouxeram as pessoas, Jesus curou todos. Nós precisamos nos sujeitar a Cristo Jesus, entendendo que se nossa vida estiver nas mãos dele, tudo aquilo que precisamos vai ser uma realidade na nossa vida. Não se esqueça do que Jesus falou no seu precioso Sermão do Monte. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas. O que Jesus está dizendo é que nossa fé tem que estar alicerçada sobre a pessoa de Deus e não sobre o seu poder. Eu queria, nesse momento, pedir ao Senhor Jesus para que Ele oriente a minha visão, para que, ao invés de ficar olhando para os diversos tanques de Betesda, esperando que a água se movimente, que um anjo desça do céu, que a minha visão esteja firmemente alicerçada em Cristo Jesus. Você gostaria de fazer a mesma coisa? Ore comigo, então. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque na Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, que tem um propósito para a nossa vida. Ajuda-nos a termos a nossa fé firmemente alicerçada na pessoa de Jesus, não apenas no seu poder, e ao mesmo tempo em nada desse mundo, porque tudo é passageiro. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.